Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem aí com vocês? Espero que esteja tudo bem. Primeiro encontro nosso aqui no Medicurso, meu nome é Rafael Monteiro. A gente vai trabalhar vários temas aqui da clínica. De repente quem faz o ciclo 2 vai me ver ainda mais lá no Med também. Vamos com tudo, tá começando aqui o nosso ano, nosso encontro. Pra gente começar, eu gosto sempre de abrir o ano no Medicurso com vocês com essa frase aqui. Essa frase aqui diz muito pra mim do Lao Tse, do fundador do taoísmo, que marca o seguinte, ela diz o seguinte: uma longa viagem começa com um único passo, que é o primeiro passo. Eu canso de receber mensagens: Rafael, por onde eu devo começar? Você vai começar por onde? Por Clínica 1, né? Mas já passou a semana, agora às vezes estou atrasado, porque Clínica 1 passou, estou pegando a segunda apostila, a terceira apostila, então começa agora, é o primeiro passo, ele é o mais importante. Começar é o mais importante, é o fundamental. E é uma caminhada, uma longa que a gente vai ter até a hora da prova. Então, cuidado que é maratona, não é sprint, não é corrida final, não é corrida rápida de 100 metros, não. Agora é uma maratona que a gente tem pela frente, então vai com calma, vai com tranquilidade, vai dosando. Esse é o momento de você organizar teu dia a dia, esse é o momento de você organizar tua rotina. Tá na hora, é agora, vamos com tudo. Eu venho aqui para conversar com vocês então sobre os distúrbios eletrolíticos, dando continuidade à parte do equilíbrio ácido básico, que vocês já viram com o Marcelo, vocês veem com o Marcelo, e agora a gente vê aqui a parte do sódio e do potássio, beleza? E eu vou começar por esse aqui. Não é à toa não, tá? Eu vou começar com esse porque esse é o mais importante. Eu tenho tua atenção maior agora que está começando a conversa? Então a gente vai começar pelo tema mais importante, que é o distúrbio do sódio. Vamos aproveitar para entender bem isso aqui. Isso aqui é um divisor de águas na enfermaria, na prática médica, de quem entende ou de quem copia e cola a prescrição dos outros, mesmo sem estar sabendo o que fazer e manda ver. Então parou com isso. Para a gente acertar as questões mais importantes, a gente precisa ter um domínio do tema. Vamos embora, vamos partir para cima dele aqui. Começo falando do sódio. E a primeira coisa que eu quero buscar aqui com vocês são alguns conceitos básicos. Afinal, quem é esse sódio que a gente vai falar tanto, que tem tanta importância, que a gente mede o tempo todo aí no nosso dia a dia? Então, primeira coisa que a gente vai conversar do distúrbio do sódio, se a gente vai conversar sobre ele, é entender o valor normal. Então, preciso que todo mundo aqui parta do mesmo nível de conhecimento, que é, lembrando, que a concentração plasmática do sódio, ela vai de 135 a 145. Então, quer ver aqui? Já começa uma dica. Se eu te perguntar se o sódio gosta de ficar mais dentro ou fora da célula, você já sabe. Por exemplo, compara com o potássio normal plasmático, 3,5, 4, não é nada em relação ao sódio. Então, o sódio, ele gosta de ficar onde? No compartimento extracelular. Ele é um íon predominantemente extracelular. E isso é fundamental para a gente. É justamente por esse motivo que a grande função do sódio, ficando no compartimento plasmático, é determinar a osmolaridade plasmática. Vamos entender esse conceito, que às vezes ficou lá perdido na química. Vamos entender lá. Osmolaridade nada mais é, colocando de forma bem simples, a capacidade que uma solução tem de puxar água para ela. Quantidade de solutos que ela vai ter, solutos ativos, ou seja, solutos que são capazes de tirar a água para ele. Essa é a ideia. Então a gente pode dizer o seguinte, no nosso organismo é como se a gente tivesse um cabo de guerra. As células de um lado, o meio extracelular do outro e cada um querendo água. Ou me dá água para cá, me dá água para cá. Só que tem um detalhe. Quem ganhar esse cabo de guerra é ruim. Se o meio extracelular ficar inchado, é ruim. Se a célula inchar, é ruim também. Então, o juiz aqui vai falar, ninguém ganha aqui não, essa água vai ficar meio termo, parte para cá, parte para lá. Quem é o juiz, quem é o definidor dessa disputa é justamente o sódio. E o sódio, vamos colocar o seguinte, ele tende sempre a puxar um pouquinho mais para fora, para o compartimento plasmático, para impedir que essa água entre em grande velocidade na célula. Ele é que faz esse contrabalanceamento contra os solutos que existem no espaço intracelular. Agora, pessoal, o sódio é o principal determinante, mas ele não é o único. Então, quando a gente pega para estudar a osmolaridade, e aqui já vou começar colocando uma fórmula para vocês, porque quem falar o contrário está mentindo, nefro é uma especialidade matemática, temos que entender conceitos? Temos. Temos que decorar fórmula? Temos também. Então, entender é legal e vamos entender sempre e decorar quando precisa. Tem que decorar a fórmula? Tem. Qual é a fórmula que a gente vai decorar aqui? 2 vezes o sódio, mais glicose sobre 18, mais ureia sobre 6. Então eu quero que você perceba aqui comigo que o sódio é o principal determinante, beleza? Mas a gente também tem a glicose e tem a ureia aqui,
tá? Então, 2 vezes sódio mais glicose, 18 mais ureia sobre 6. Valor normal das molaridades fica aqui por volta de 290, 285 a 295, tá? Um detalhe, quando a gente bota 2 vezes sódio, eu sei que ele é o mais importante, mas não é por isso que a gente está multiplicando por 2, não, tá? A gente multiplica por 2 porque o sódio principal carga positiva. Quando você multiplica por 2, você está incluindo as positivas e as negativas, tá? Então você tenta incluir todas as cargas aqui. E glicose sobre 18, ureia sobre 6 é porque a gente trabalha, né, com 1 miligrama por decilitro, e sódio aqui está em mEq, então a gente tem que fazer essa transformação de unidade, é só por isso. Tá? Então não é porque a glicose é 18 vezes menos importante também não é assim que funciona não. Então essa é a fórmula da osmolaridade. Qual que é o detalhe? Sódio participa? Sim. Glicose participa? Sim. E ureia? Opa, ureia ela não é osmoticamente ativa como os outros. Sabe o que eu estou te falando? A ureia ela muda de um compartimento para outro, mas ela não puxa água com ela não. Não, essa ureia aqui ela não é de muita coisa não. Essa ureia aí, ela não é tão importante assim não. Por isso, existe uma fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a chamada fórmula da osmolaridade efetiva, que é 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18 e tira a ureia. Aí você raspa aqui, ó, raspou aqui, rasgou a ureia, tira a ureia, essa é a osmolaridade efetiva. Na prova, se não perguntarem para mim, calcula a osmolaridade normal. Se mencionarem a osmolaridade efetiva, que é raro pra caramba, tá? Mas se mencionarem, eu tiro a ureia da fórmula. Outro detalhe que eu coloquei aqui para vocês, você vai pegar Harrison não usa ureia. Você vai pegar literatura estrangeira, dificilmente tem ureia. Tem o nitrogênio ureico sanguíneo. E se você usar o BUM, aí você vai usar dividido por 2,8. Ah, Rafael, mas nossa, que detalhe, eu moro no Brasil, né? Sou brasileiro, né? Então o que me interessa aqui é como é no Brasil. Tá bom, até você fazer questão de prova, eu vou te mostrar aqui que a história não é bem assim, tá? Então cuidado com isso. A gente não usa BUM no nosso dia a dia, mas lá fora, BUM sobre 2,8 no lugar da ureia, eles não trabalham com a ureia como a gente trabalha aqui. Beleza? Qual um detalhe interessante? Essa osmolaridade, vamos pegar assim, é aquela calculada, tá? Então você pegou, fez uma estimativa, colocou no papel, fez a continha lá, ok. Agora, eu posso dosar de uma forma mais fidedigna, soluto por soluto, vamos colocar assim, a osmolaridade com um aparelho chamado osmômetro. E por que eu estou te dizendo isso? Pode ser que essa medida dê diferente da osmolaridade que eu calculei. Ou seja, vamos chamar isso de um gap osmótico. A osmolaridade medida menos a osmolaridade plasmática, existe uma diferença. Qual que é o detalhe aí, hein? Para pensar comigo, você está lá no teu dia a dia, se o osmômetro te deu a medida e você que estuda a beça, bom de matemática, fez o cálculo e achou outro resultado, você vai confiar em quem, hein? Rafael, no osmômetro, tá? Vou confiar no osmômetro. Beleza. Eu também confiaria no osmômetro se fosse meia conta. O que eu quero te dizer é o seguinte, o osmômetro, ele é capaz de ver coisas que a sua fórmula não contempla. Ela é ótima, mas não é perfeita. Então é sinal que tem alguma coisa a mais ali dentro daquele plasma que você não contabilizou. Isso é um indicativo de uma intoxicação. Quando esse gap osmolar estiver acima de 10, você sabe que tem uma intoxicação. Beleza? Isso é a questãozinha clássica de prova, vem caindo cada vez mais, tá? Tentativa de suicídio, intoxicação acidental. Vamos lá com calma, tem que guardar isso aí. Beleza, galera? Vamos com tudo então, continuando aqui. Esse é o nosso sódio, nós estamos vendo o que ele faz, só que agora a gente tem que entender quem regula esse sódio. A questão é a seguinte, você sai hoje, come uma feijoada super salgada, você fica hipernatrêmico? É a pergunta que eu te faço. Você ficaria hipernatrêmico? Qual que é a questão do sódio, pessoal? O sódio, por si só, ele não é algo independente. Na verdade, o sódio, quando a gente pega um laboratório, amanhã você pegou o laboratório e viu um resultado de sódio. O sódio é uma mera consequência. Se houver um problema do sódio, não é o sódio em si, não é porque uma pessoa se entupiu de sódio numa feijoada no fim de semana, não é isso. A pessoa que tem um distúrbio do sódio, o problema é que a regulação desse sódio foi inadequada. Rafael, como assim? Então vou dizer, primeira forma de regular o sódio é o centro da sede, que vai te fazer beber água ou não. Nesse dia, por exemplo, que você foi lá na churrascaria ou comeu uma baita de uma feijoada, o que acontece? A princípio você até fica hipernatrêmico, mas te dá uma sede desgraçada, você sabe disso muito bem. E aí você bebe água, bebe 1 litro, 2 litros, daqui a pouco não tem mais água. Se tiver água do chão, você está bebendo. Se tirarem água, está na festa, churrasco, bebe água da piscina, você vai ter vontade de beber água. O teu centro da sede, ele trabalha muito,
né? Da mesma forma, se você está bebendo muita água, está de repente numa dieta, agora entrei uma questão fitness, aí estou enchendo a garrafa de água todo dia, chega uma hora que você tem nojo da água, você não consegue mais beber água, você quase vomita bebendo água, porque teu centro da sede está inibido, você já está com muita água. Então esse é um mecanismo. Fora isso, existe um outro mecanismo muito valioso, que é o mecanismo do hormônio antidiurético. Peraí, ó. Antidiurético. Então ele é contra a diurese, ele não gosta de urinar. Ou seja, ele retém água livre. Onde que ele faz isso? Então vem comigo aqui, ó. Lá no túbulo coletor, imagine aqui, é como se ele fizesse buracos, que são canais que nós vamos chamar de aquaporina, que são altamente permeáveis à água. Então a água vai entrando no intestício, vai entrando e os solutos vão ficando bem concentrados. A urina vai ficando aquele amarelão, sabe? Aquele dia de calor, você está desidratado, aí o hormônio antidiurético, ele retém água, a urina sai bem amarela. Você vê isso bem claro? É a urina concentrada, é o hormônio diurético trabalhando, ele faz retenção de água. Por outro lado, se você está bebendo muito líquido, você inibe esse ADH, você fecha, você tampa com cimento esses canais de aquaporina. A água vai embora e o paciente perde uma água totalmente diluída, uma urina clara. Se você beber muito líquido, você sabe que é isso que está acontecendo. Então já guarda aqui comigo, vamos guardar aqui um conceito? Quando a gente falar em distúrbio do sódio, o distúrbio do sódio é uma mentira. Rafael, como assim? O distúrbio do sódio não é um distúrbio do sódio. Não é porque uma pessoa comeu muito sódio ou está numa dieta sem sódio que essa pessoa vai fazer uma hipo ou uma hipernatremia, não. O distúrbio do sódio, galera, guarda comigo, é o distúrbio da água. Ah, Rafael, por isso que o capítulo da minha apostila é distúrbio da água corporal? Sim, o sódio é uma mera consequência, não é o problema principal. Então, a gente aguarda o seguinte, a pessoa que tem hiponatremia, ela está com excesso de água. Uma pessoa que está com hipernatremia, ela está com falta de água. Pensa na água que você não erra, beleza? E o que pode estar fazendo um problema desse, ou um problema no centro da sede, ou um problema no ADH. Isso a gente vai conversar já. Ok? E para completar, galera, quem é a célula alvo do distúrbio do sódio? Neurônio. Rafael, por que isso? Simples. Qual é a célula que mais sofre se eu inchar ou desidratar de forma súbita? É o neurônio, que pode sofrer um processo de desmielinização ou um edema cerebral com hipertensão intracraniana. Quem é que sofre mais? É o neurônio. Então, toda vez que você tiver um distúrbio do sódio, você vai pensar em manifestação neurológica. Pode ser uma dorzinha de cabeça, até uma crise convulsiva ou coma, tá? Então, pode ser variável, mas é o neurônio que sofre. Você vai pensar sempre em manifestação neurológica. Pensou em sódio, pensou em manifestação neurológica. Você vai fazer neurointensiva, você fica sempre desesperado com o sódio do paciente, tá? Você fica atento ao sódio dele, porque você sabe que isso é importante demais para que ele não varie muito a natremia. Combinado até aqui, beleza. Vamos dar só uma olhadinha nas questões para a gente ilustrar aqui, ó. Questão do SUS, São Paulo, o paciente está internado na unidade pediátrica, aí ele traz os seguintes resultados. A osmolaridade sérica desse paciente é aproximadamente questão de nefro? Não, questão de matemática. 2 vezes sódio mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. Chegamos a um valor aqui, então aproximadamente está lá respondido para a gente, tá? Questão de matemática. Eu gosto muito de entender, e é bom, bacana entender, mas tem que decorar também. Nefro é disciplina matemática, tá? Não dá para fugir disso não. Olha essa questão aqui do NAEP. Qual a osmolaridade sérica aproximada de um paciente com os seguintes achados laboratoriais? Aí você, opa, Rafael, 2 vezes sódio mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. Aí você vai lá, bacana, bonitão lá, pô, decorei, tirei onda, pô, gravei mesmo. Aí faz a continha lá, 294, tem valor? Não, mas pô, 294 é 290, lindo, vou lá na letra B. Aí vem o que eu te falei. Pega o detalhe, vamos dominar isso aqui. Agora é hora de entender mesmo. Tem o decorar e tem o entender. Beleza, ó. Nitrogênio da ureia sanguínea. Gente, o que é isso? Isto é o que eu acabei de falar com você, é o tal do boom. E quando você usa o boom, é sobre 2,8. E se você faz a conta agora, dá 310. Pelo amor de Deus. O que a pessoa tava na cara? Que maldade, né? Muita maldade. A gente não faz isso no Brasil. Então, beleza, né? Tá aí, mas estamos treinando aí para maldade, que é, vamos ser maldosos também, né? Vamos na maldade também. Pegadinha a gente não cai aqui não, a gente está preparado para elas. Beleza? Dá mais uma olhadinha nessa aqui, que eu vou chamar assim a prova dos seus sonhos. Que é uma questão que está muito badalada. Por quê?
A gente teve um incidente recentemente numa cervejaria, né, no estado de Minas Gerais, que intoxicou alguns pacientes, alguns morreram, outros tiveram sequelas, e existe isso no mundo todo também, com às vezes tentativa de suicídio, né? Dá uma olhada. Blá, 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 contou historinha, um monte de exame, mas essencialmente a questão começa aqui, ó. Osmolaridade sérica medida, 375. Osmolaridade calculada, 314. O osmômetro deu diferente. Qual que é a osmolaridade diferenciada ou o gap osmolar? Tá acima de 10? Poxa, tá 61. Então, o gap osmolar acima de 10, não conversa não, intoxicação. Vai investigar, vamos dosar aí na circulação desses pacientes, tá? Então, atenção aqui. Vai cair na minha prova esse ano em algum lugar que você vai fazer? Vai cair, tô te dizendo que vai cair, tá? Vai cair. Guardou o conceito do gap osmolar? Beleza, então batemos um papo aqui sobre o controle do sódio. Agora a gente vai começar a discutir mais os distúrbios desse sódio, tá? Vamos começar pela hiponatremia, pessoal. Vamos embora. Por definição, então, é o paciente que tem um sódio sérico, uma anatremia, um sódio plasmático menor do que 135, beleza? Esse é simplesmente o distúrbio mais comum dos pacientes internados. Então amanhã, você está lá no teu hospital, se você pegar uns 10 pacientes e ficar olhando os eletrólitos dele, a maior chance é de você encontrar uma hiponatremia. Não quer dizer que você tenha que tratar, que esteja grave, não. Mais comum nas séries é a hiponatremia. Então não preciso te dizer que de tudo que a gente conversa nessa parte de eletrólitos, esse é o grande tema, né? Esse é aquele que, na tua grade de estudos, é aquele que você vai dedicar uma atenção bem especial. Então vem comigo aqui, vamos começar marcando o que a gente vai guardar, o que a gente precisa entender. Primeiro vamos entender a causa. E aí, lembra o que eu te falei, uma pessoa que está com hiponatremia não é porque ela comeu pouco sódio, começou a fazer dieta hipossódica, para com isso. Essa pessoa, ela vai ter um excesso de água ou de ADH. Excesso de água ou de ADH. Só que como é que uma pessoa pode ter excesso de água? Pensa o seguinte, o teu organismo, mesmo que você comece a beber muita água, ele consegue lidar muito bem com litros e litros de água. Se você beber 8, 10, vezes até 12 litros de água, ele consegue lidar bem com isso. O que vai acontecer? Como é que você pode fazer, então, um excesso de água em alguém? Uma explicação é a iatrogenia. Por exemplo, pegaram a veia do paciente, em vez de fazer solução fisiológica, deram um soro glicosado, que é basicamente água pura. E aí encheram de soro, hidrataram a pessoa com soro glicosado. Aí não tem santo que dê jeito, né? Isso é água pura, você diluiu o sódio dele. É iatrogênico. Ou então, uma condição que é uma doença que a gente estuda muito também no ramo da psiquiatria, que é a polidipsia primária, que são pacientes que bebem compulsivamente, sem que haja, de fato, uma sede explicada. Bebe, tá com sede? Não, por que tá bebendo? Porque eu quero beber. Então a pessoa quer beber compulsivamente, vai bebendo. Aí, claro, ela acaba ultrapassando o limiar. Só que, gente, isso a gente tem que saber que pode acontecer. Agora, de longe, mais importante está aqui. A gente vai pensar no excesso de ADH. Excesso de ADH, retenção de água livre, a água dilui o sódio. Pronto. Inclusive, se você está pensando aqui comigo, não é à toa que uma grande causa de hiponatremia é o paciente que tem a secreção inapropriada do hormônio antidiurético, a famosa CIAD ou CADH. Beleza? A gente já começa a fazer esse raciocínio. Embora CADH não seja a causa mais comum de hiponatremia. E é isso que eu quero marcar com você a partir de agora, tá? Qual que é a causa mais comum, hein? Amanhã, olhei meu paciente, ele tem hiponatremia, vou apostar em quem? Então vamos colocar assim, olha, você vai sempre olhar como é que está o status volêmico do paciente. Isso, vai lá, vai fazer exame físico, aquela coisa da semiologia que às vezes a gente não dá valor, vai ver turgor cutâneo, vai ver aspectos geral, de mucosa, vai ver ele está hidratado, está desidratado, ele tem edema, não tem, faz o básico, né? Vai, palpa pulso, isso, faz a coisa mais simples, vamos embora, vamos avaliar isso e eu vou te dizer que na maioria dos casos, o paciente ele tem uma hiponatremia do tipo que a gente chama hipovolêmica. Qual o motivo? Sangrou. Beleza. Vomitou, poliúrico, perda urinária, não sei. Ele está, por algum motivo, depletando volume e ele está ficando hiponatrêmico. Como é que seria essa história? Como é que a gente vai marcar aqui, pessoal? Então vamos entender uma coisa. Quando um paciente ele tem uma hipovolemia, entende bem isso aqui comigo, duas coisas vão acontecer.
Por exemplo, ele está hipovolêmico, ele perfunde mal o rim, a gente sabe isso. Quando ele perfunde mal o rim ele tem uma forma particular de responder. Ele ativa o chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Essa aldosterona, o que ela faz? Ela promove a retenção de sódio e água, sódio e água, sódio e água. Opa, qual é o detalhe? O sódio ele vem para a circulação, ele volta? Volta, mas ele volta com a água. Então, como ele puxa sódio e água, basicamente a concentração do sódio muda muito pouco. Só que, quando a gente tem, né, uma hipovolemia, a gente também tem, além da estimulação desse sistema, a estimulação lá na hipófise a liberar o ADH. Lembra que o ADH ele é produzido ali na parte hipotalâmica, depois ele é armazenado na porção posterior da hipófise, neurohipófise, e essa hipófise então ela libera o ADH. Então, se o paciente precisar, né, numa hipovolemia, ela vai liberar o ADH. Por quê? Para reter água livre. O que essa água livre vai fazer? Ela vai diluir o sódio. Tá vindo com sódio junto? Não. Então, todo paciente que tem um quadro hipovolêmico, claro, se ele tiver acesso à água, sem acesso à água não tem como, mas se ele tem acesso à água, ele vai beber essa água. E o ADH atuando vai reter essa água, ela vai diluir o sódio. Então, hipovolemia estimula o ADH, dilui o sódio. É isso. Essa é a forma mais comum que a gente tem. Agora, existem outras formas de fazer hiponatremia. Tem aquele paciente que tem uma hiponatremia e eu vejo que ele está inchado. A gente chama isso de hiponatremia hipervolêmica. Exemplos: insuficiência cardíaca congestiva, a cirrose. Agora, olha o detalhe. Muitas vezes isso aqui parece estranho para muita gente. A pessoa pensa assim, tá, Rafael, você falou agora que na hipovolemia estimula o ADH. E aí, beleza, entendi, moleza, retém a água, dilui o sódio, bacana. Mas agora você bota um exemplo que é o oposto, a hipervolemia. E aí, como é que funciona? Também é estimulando a ADH? Isso eu não entendo. Vamos com calma aqui então, olha só. Esse nome, você tem que tomar muito cuidado. Hipervolemia quer dizer o seguinte: inchaço, edema, mas é líquido fora de vaso, é líquido subcutâneo, é líquido em terceiro espaço, ou seja, dentro do vaso, esta pessoa está hipovolêmica. A gente diz que o cardiopata, o hepatopata, eles são pacientes com baixo volume circulando efetivo. Então, de verdade, como é que está o volume desse camarada aqui? É baixo. Se está baixo, estimula a DH. Percebeu aí? Então, esse paciente também estimula a DH. Quando a gente fala de hipervolêmico, é de inchaço, é de edema, é só isso. Mas dentro do vaso tem pouco volume. E ainda tem aquela pessoa que não está nem hipo nem hipervolêmica. Você examina, ela está normo ou euvolêmica. A gente tem dois exemplos clássicos. A CADH, a secreção inapropriada do hormônio antidiurético, e o hipotireoidismo. Se a ADH já está na cara que produz mais ADH, a tireoide pode vir até associada com uma CIAD de alguma forma, ou então por mecanismos, por vias metabólicas que não estão muito bem esclarecidas, mas que levariam o paciente a ter uma hiponatremia, ainda que ele ficasse normovolêmico. Isso que a gente tem que saber, mesmo que o mecanismo não seja exatamente conhecido, mas pelo menos a gente saber que esse paciente tende a ficar normovolêmico. De longe, a principal aqui, mais importante causa para a gente lembrar é a CADH. Tranquilo? Então, olha que interessante. A mais comum, galera, é a hipovolêmica. Mas se você me perguntar, Rafael, mas fala aqui, entre a gente, é a que mais cai? Eu vou te falar que não. Não é. Examinador tem isso, podia ser a que mais cai. Mas qual que eles gostam mais de cobrar? É essa aqui, a CADH. Então, eu vou fazer o seguinte agora com vocês. Vamos abrir um parênteses e vamos entender bem essa CIAD, essa CADH, a secreção inapropriada do hormônio antidiurético. E aqui eu já vou contar um detalhe para você. Você vai ver isso lá na apostila, de repente você lê num texto, em prova, vou te dizer que não tem tanta importância assim não, mas vamos entender. Quando a gente fala dessa síndrome, no início todo mundo achava que a pessoa produzia e liberava ADH beça, por isso que era secreção inapropriada. Depois eles viram que nem sempre esse é o problema. Por exemplo, pode ser a questão de que o receptor do ADH esteja hiperativado. Então não é que a pessoa tenha muito ADH, você vai dosar o ADH dela, não está muito alto não, mas o receptor trabalha mais. Então, alguns autores passaram a chamar isso de síndrome da antidiurese inapropriada. E aí eles escrevem CIAD só, sem o H no final. Em prova, como cai? É CADH. Em prova é assim, mas o conceito, você vai ver isso no teu material, o conceito é que o nome CADH, secreção inapropriada, nem sempre é tão certo, porque nem sempre a pessoa tem ADH em quantidade tão elevada não. Beleza? Vamos embora, vamos com tudo aí.
Pessoal, o que a gente tem que entender aqui especificamente, né? Primeiro, é lembrar que a produção do ADH, ela tem um envolvimento com uma questão central, né? Então, toda vez que a gente pensar em ADH em excesso, eu tenho que pensar que condições neurológicas possam ter estimulado a produção e liberação desse ADH. E fora isso, existem outros locais fora que também podem levar a um estímulo à liberação desse ADH. A gente pode usar aqui a própria sigla aqui como um mnemônico para lembrar. Por exemplo, o S a gente pode lembrar então de situações do sistema nervoso central. Pode ser um processo infeccioso como a meningite, uma doença cerebrovascular, um AVC, pode ser um traumatismo crânioencefálico. E A, para a gente lembrar de iatrogenia, principalmente quem? Os psicofármacos, claro. Então você vai pensar em anticonvulsivantes, né? Neurolépticos, tem que lembrar. O D, para lembrar de outros locais que podem levar à liberação e estímulo de ADH, doença pulmonar. O pulmão, doenças graves pulmonares podem levar à liberação da ADH. Duas em particular para a gente guardar. A legionela, um germe de pneumonias graves e imunossuprimidos, a gente vai falar isso com vocês no módulo de pneumonia, e uma outra condição que a gente conversa muito com vocês também, um tumor especial que é o carcinoma Old-cell, que também vem associado a síndromes paraneoplásicas e CADH. Beleza? E por último, H, eu queria que você lembrasse aqui com HIV. HIV também é uma condição que deflagra uma resposta que possa ter o ADH aumentado ou o ADH trabalhando demais, tá? Então são condições básicas, a gente vai pegar na história um paciente com isso. E o que está acontecendo com esse paciente? Para pensar, ele tem excesso de ADH, então ele está fazendo reabsorção de água lá no túbulo coletor. Isso a gente já viu. O que acontece com essa água, galera? Essa água, ela é reabsorvida, ela dilui o sódio. O indivíduo ele faz uma hiponatremia. Nenhum mistério até aqui. Como ele puxa a água, a princípio, mais água dentro do vaso, você concorda que ele também fica hipervolêmico. Só que aqui é o pulo do gato para a gente entender. Quando ele fica hipervolêmico, essa hipervolemia, esse excesso de água que ele ganha, ele é transitório. Ele não vai ficar muito tempo aí não. A gente não falou que a CADH é normovolêmica? Então, o que está acontecendo? Aí é que a gente tem que guardar. Quando a gente pega para entender lá no nosso coração, toda vez que o nosso coração ele recebe um aporte grande de volume, o que vai acontecer? A gente vai ter a distensão das câmaras atriais. E o nosso átrio vai entender isso, ele vai liberar, a nossa evolução, a nossa defesa é essa, um peptídeo chamado peptídeo natriurético atrial. O que isso quer dizer? Ele vai estimular a natriurese, ele vai estimular a perda de sódio e água pela urina para ele se livrar daquele excesso de água. Então a gente vai dizer que justamente pela liberação desse ANP, desse peptídeo natriurético atrial, esse indivíduo vai pegar e vai fazer uma natriurese, nada mais justo, olha o nome. E aí, olha que interessante, esta pessoa passa a eliminar um sódio mais elevado na urina, um sódio urinário acima de 40. Eu não sei se você entendeu o que isso tem de especial. A pessoa está hiponatrêmica e urinando sódio pela urina. Se essa pessoa está hiponatrêmica, é estranho, né? Porque ela deveria guardar sódio, mas por ação do peptídeo natriurético, ela tem um sódio. É uma questão que a gente chama, é um evento paradoxal a urina desse paciente, um evento curioso e paradoxal. Apesar de hiponatrêmico, ele está perdendo mais sódio pela urina. Se ele vai perdendo mais sódio, a osmolaridade aumenta. Geralmente acima de 100, acima de 300 é o clássico. Então, olha só, ele está hiponatrêmico, mas está perdendo sódio. E a natriurese, ela acaba promovendo também um efeito que estimula a eliminação do ácido úrico na urina. A gente chama isso de uricosúria. Então, olha só, se eu perco ácido úrico pela urina, como é que ele fica na circulação? Baixo. Ah, então, Rafael, você está me dizendo que o paciente com CADH, ele gosta de fazer hipouricemia? É isso aí. Pegou um paciente com baixo ácido úrico no sangue, em prova, tem que pensar sempre em CIAD. Eu sei que você lembra de hiperuricemia, gota sempre, beleza. Encontrou ácido úrico baixo, tem que lembrar da CIAD e da CADH. Agora, o que é o mais interessante você perceber até aqui? No início, ele começou ganhando volume. Depois, ele perdeu na natriurese. Ele ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Como é que fica a balança volêmica dele? Fica no 0 a 0. Ele ganha,
e perde. Ele ganha excessivamente, mas depois ele perde. Ele ganha excessivamente pela SIAD, mas depois ele perde. A balança ficou no 0 a 0. Ele está no normovolêmico. Por que que isso é importante? Por que que eu chamo a atenção disso, galera? Aí eu vou colocar para você um primeiro cuidado em prova para você marcar comigo aqui. Atenção, porque a SIAD, ela tem um diagnóstico diferencial importante em prova, muito importante. E se você erra a questão. Se você trocar um piloto, você erra a questão. E na prática, o que é pior? Se você errar, você pode matar o paciente. Olha só que situação crítica que a gente passa, né? Então vamos entender aqui. O que eu estou querendo chamar a atenção? Primeira atenção que eu quero que você marque. Apareceu em prova, paciente hiponatrêmico, vi lá o sódio dele 130, 120, apareceu. Ele tem lesão neurológica associada, um trauma, uma infecção. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça, Rafael, você acabou de explicar, pensei em CADH. Ok. Pode ser outra coisa que dê manifestação neurológica com sódio baixo? Pode. E aí aqui que eu entro, é que determinadas lesões neurológicas podem deflagrar o que a gente chama de síndrome cerebral perdedora de sal. Por que é importante aqui? O que é interessante guardar aqui? Pensa lá, o paciente com trauma, uma lesão neurológica, o que aconteceu? Essa lesão, pela forma com que ela é, pela fisiopatologia dela, ela pode promover a liberação do BNP, que é o peptídeo natriurético cerebral. Eu sei que todo mundo escuta falar em BNP quando pensa no coração. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca, sobrecarga de câmaras, né? Fala do BNP, lindo. Mas se você parar para pensar, olha o nome dele, BNP, peptídeo natriurético cerebral. Na verdade, a primeira descrição dele foi no cérebro de porco. Então nada mais justo que ele venha lá de cima, né? Ele não vem só do ventrículo, não. Depois viram que vinha também de sobrecarga ventricular, mas vem da cabeça. Então essa pessoa, ela começa assim, aí ela libera BNP. O que BNP faz? Ele é natriurético, galera. Então não tem que decorar, beleza, é natriurese. Então você está falando que ele vai fazer o indivíduo perder sódio na urina? Vai, é isso que eu estou te dizendo. Então ele começa a perder sódio na urina, vai perder sódio. O que vai acontecendo? O sódio vai puxando a água, ele vai desidratando, ele vai desidratando. O que a gente já viu na nossa discussão aqui inicial? O indivíduo que vai desidratando e vai ficando hipovolêmico, ele estimula o ADH, concorda? Só que olha o detalhe, quando ele faz o estímulo do ADH agora, não é um estímulo inapropriado, uma secreção inapropriada do ADH, não é ADH pra caramba não, digamos assim, é um estímulo apropriado. É falar assim, ó, eu me desidratei, ADH tenta ajudar. Só que quanto maior é a desidratação, o ADH não consegue contornar isso, não. Então é um indivíduo que perde muito, mas ganha pouco. Perde muito, ganha pouco. Antes ganhava muito, perdia tudo. Ganhava muito, perdia o que ganhou. Ganhava muito, perdia o que ganhou. Agora ele perde muito, mas ganha pouco. Perde muito, ganha pouco. Por que ganha pouco? Porque não é uma secreção inapropriada, é uma secreção apropriada. Não é uma secreção excessiva, não. Então, o que vai acontecer com esse paciente? Apesar dessa tentativa de reabsorver a água no coletor, ela não é suficiente. Ele acaba reabsorvendo. Essa água dilui o sódio, sim, ela dilui com certeza, mas quando a gente pensar na volemia desse paciente, ele perdeu mais do que ganhou, ele ficou hipovolêmico. Reparem que esse paciente é um paciente que, além de sinais clássicos de desidratação, vai ter pulsos mais finos, vai ter hipotensão. Então ele vai dar para você, de repente, se ele tiver com uma PVC, uma pressão venosa central, você vai avaliar, de repente faz um eco, vê uma veia cava mais colabada. Sinais de hipovolemia mesmo você consegue identificar nesse paciente. Esse paciente precisa de volume. O da SIAD, a gente vai marcar já já, não precisaria. Pelo contrário, a gente segura a onda no volume. Aqui não. Aqui precisaria entrar volume. Beleza? Agora, pessoal, dentro do sódio, eu quero aproveitar para chamar a atenção para mais um segundo conceito. O primeiro foi esse. Caiu lesão neurológica com sódio baixo, SIAD ou síndrome cerebral perdedora de sal. Primeiro foi esse. Agora eu queria traçar com você o segundo detalhe, segunda atenção, que é a seguinte. Se a gente for pensar, para pensar aqui comigo, o sódio a gente viu que controlava a osmolaridade, certo? Então, se o sódio cai, por conceito, por definição,
a osmolaridade cai também. A tonicidade, osmolaridade e tonicidade a gente usa como equivalentes, a tonicidade ela cai também. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, a hiponatremia normalmente ela é hipotônica, hipoosmolar. Só que existem casos em que ela não é hipotônica, que são casos de exceção. Pegou aqui, ó, quando você lê hipotônica, você quer ler a mesma coisa que hipoosmolar, tá certo? É a mesma coisa. Então, como que a gente explica isso? Lembra da fórmula? 2 vezes sódio mais glicose sobre 18. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, o sódio da pessoa, ele caiu, beleza. Mas mesmo assim, a osmolaridade não caiu. Mesmo assim, a osmolaridade se mantém ou até se elevou. O que pode estar acontecendo? Olha, de cara, primeira coisa, lembra o seguinte, ureia não apita nada. Então não foi a ureia que participou, porque a ureia em si não muda nada. Então quem deve ter participação aqui? É a glicose. Então a primeira coisa que a gente pode ter é a chamada hiponatremia, que não é hipoosmolar. Tem 2 exceções. A primeira exceção que eu vou marcar aqui com vocês é a hiponatremia hiperosmolar. Ou seja, apesar do sódio estar baixo, tem alguém que está jogando essa osmolaridade para cima. Isso acontece quando? Um exemplo, na hiperglicemia. Paciente com uma crise hiperglicêmica no diabetes, isso pode acontecer. Um exemplo, um paciente com hipertensão intracraniana e você está usando para tratar edema cerebral o manitol hipertônico. Existem várias soluções de manitol, nem todas são hipertônicas, mas você usa muito para hipertensão intracraniana, que você poderia usar manitol hipertônico, beleza? Então, tem alguma coisa puxando a osmolaridade para cima. Tanto é assim que quando a gente tem uma crise hiperglicêmica, a gente vai conversar isso no nosso módulo de diabetes, né? Mas toda vez que você tem um aumento da glicemia de 100, acima de 100, então a glicose estava em 100, foi para 200, aumentou 100, o sódio ele cai 1,6. Então você teria que fazer essa correção dos quadros hiperglicêmicos. Glicose aumentou 100, o sódio caiu 1,6. Então você tem que corrigir, somar esse 1,6 para corrigir o que aconteceu aí. Isso acontece, glicose quando aumenta 100 acima de 100, o sódio cai 1,6. Então você teria que fazer essa correção, tá? Esse é um detalhe, inclusive para a gente já entender isso aí. Ok? Agora, pode acontecer outra coisa também. Às vezes tem tanta sujeira no plasma que o leitor, ele confunde essa sujeira, ela acaba ocupando o espaço do sódio e ele acha que o sódio está baixo, quando na verdade ele não está, mas ele acha, ele foi enganado. Essa é a situação que a gente chama de hiponatremia isoosmolar. Então você calcula a osmolaridade, ela está normal. Isso acontece com o quê? Quando está cheio de sujeira. O que seria essa sujeira que eu estou te falando? Excesso de lipídios. Um exemplo, a pessoa tem uma dislipidemia familiar, então aquilo atrapalha o aparelho. Ou um excesso de proteínas, um mieloma múltiplo, um exemplo, né? E aquilo confunde o aparelho. Hoje em dia, a gente tem aparelhos mais modernos que dosam diretamente o sódio na sua fração iônica. Aí não tem erro não, tá? Mas os aparelhos mais antigos, ou então como algumas questões colocam, você pode ter o excesso de alguns detalhes, de alguns componentes, como esse aqui, interferindo na leitura. Tanto é uma interferência, o sódio não está baixo, que a gente chama esse quadro aqui também de pseudo-hiponatremia, tá bom? Porque é uma falsa hiponatremia. O sódio não está baixo, não. Se você dosar a fração iônica mais especificamente, você vai ver que não tem problema nenhum ali. Tá acompanhando aí, galera? Ok? Vamos fazer umas questõezinhas então? Olha só essa questão aqui. Federal do Paraná, HC aí. Qual é a causa mais comum de hiponatremia euvolêmica? Pessoal, pensou em hiponatremia euvolêmica? SIAD na hora. Ah, hipotireoidismo pode dar, insuficiência suprarrenal até em teoria poderia ser uma causa também, né? Embora o distúrbio clássico seja do paciente perdendo, vomitando, sódio, mas hipovolêmico poderia dar também euvolêmico, mas de longe. Qual que é a principal causa? CADH. Falou volume normal, pensou em SIAD e CADH, beleza? Olha, mas essa aqui do IANSP, vamos lá, servidor público do Estado de São Paulo, deve suspeitar de CADH os pacientes que apresentarem. Tem 2 opções que eu não permito que você marque depois da nossa conversa aqui de hoje. Não permito mesmo, parou, não pode errar mais isso. Se o ADH está alto, você vai marcar hipernatremia como nas opções A e B, galera? Nem pensar, tá aqui.
Então você que prestou atenção, está conversando aqui comigo, está entendendo aqui comigo, já sabe que aqui está fora. Então, é hipo, é hipo, é hipo. Já aumentei minha chance de acerto. Aquela questão que de repente a pessoa nem leu, porque eu não sei nada disso, não vou acertar, calma aí, né? Ok. Hiponatremia normalmente é como? Hipoosmolar, hipotônica. Tirando os casos de exceções, ela é hipotônica. Então, osmolaridade sérica normal vai embora. Então, não posso marcar nem a A, nem a B, nem a D. Aí a gente fica na dúvida agora, é C de certo ou E de exato, hein? E aí, hein? Eita ferro! Rafael, eu penso C de certo ou E de errado. Então, melhor ainda. Por quê? Olha só, lembra que a pessoa com SIAD, ela faz natriurese? Se ela faz natriurese, a osmolaridade urinária vem alta, acima de 100. Menor do que 100, não. Então, pela natriurese, letra C de certo, né? Então, vamos com tudo aqui. Letra C. Diz o Vinícius, também gosta, C de Cristo, né? Também. Se acertar, tá valendo tudo aí que você puder usar para te acertar. Para te acertar, não, para acertar a questão, para te fazer acertar a questão. Ok, galera, dá mais uma olhadinha nessa do Einstein. Escolar de 7 anos apresenta rebaixamento de consciência no segundo dia pós-operatório de um crânio-faringioma. 2 dias depois, a criança desenvolve uma hiponatremia de 124 e elevação de creatinina. O peso dela reduziu de 18 para 18,8 para 18. Criança não faz dieta, galera, né? Então, criança, o que ela está acontecendo? Ela está secando, está desidratando. Sinais vitais, 37, da taquicárdica, PA baixa. Peraí, está ficando uma criança ficando mais hipotensa, desidratando, taquicárdica. A causa mais provável para os achados nessa criança é distúrbio neurológico, Rafael, e eu vi hiponatremia de 124, vou marcar SIAD. SIAD não dá desidratação. Qual é o diagnóstico diferencial? Lesão neurológica, crânio-faringioma aqui, que tenha sinais de hipovolemia, síndrome cerebral perdedora de sal. Não pode errar isso aqui também não. Ok, combinado. Então vamos embora, vamos entender mais um pouco dessa hiponatremia. Afinal de contas, o que o paciente vai ter? Qual que é a clínica dele? Lembra o que a gente conversou, né? A gente falou que a célula-alvo do distúrbio do sódio é o neurônio. Então, quem sofre mais com a desidratação, inchaço é o neurônio. Então, qual que vai ser a clínica do paciente? Alteração neuronal, né? Então, vai pensar em cefaleia, convulsão, coma, é isso. O que não quer dizer que todo paciente hiponatrêmico tenha manifestações clínicas. Pegou a ideia? Você vai ver vários pacientes da tua enfermaria que estão com o sódio baixo, batendo um bolão, conversando contigo, falando com bastante consciência, com bastante lucidez. Então, sódio baixo não quer dizer que tenha sintomas. E aí, é importante que você veja não apenas o quanto tem de sódio. 110, beleza. É importante, mas também avaliar a velocidade com que aquela hiponatremia se instalou, porque isso é crucial. Quer entender aqui comigo? Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui o meu neurônio, tá? Imagine que se instale uma hiponatremia. Então aqui, ó, tem muita água diluindo sódio, aconteceu uma hiponatremia. A gente sabe que pela osmolaridade, né, pelo princípio osmolar, o que vai acontecer aqui pela osmose em si? Você vai ver aqui um meio menos concentrado, um meio mais, o meio mais vai roubar a água. Quando esse neurônio ele rouba a água para ele, o que vai acontecer? Ele vai inchar. Você vai promover um edema neuronal, um edema cerebral. Essa é a clínica dos pacientes que desenvolvem uma hiponatremia aguda, que por definição é aquela hiponatremia que tenha menos de 48 horas. Então aquele paciente que o sódio dele despenca em 1 a 2 dias, esse é o paciente grave da tua UTI. Ele vai começar com um quadro muitas vezes inespecífico de cefaleia, que pode migrar até o coma. Esse é o paciente crítico. Agora, por que eu estou te falando desse paciente ser assim? Porque existe um outro paciente que não. Tem, às vezes, aquele paciente crônico teu, de enfermaria, ou então do ambulatório, mês e mês acompanhando com você, e esse paciente ele vem desenvolvendo uma hiponatremia ao longo do tempo. Às vezes ele está até com sódio bem baixo hoje, mas você está vendo que há 6 meses ele estava com sódio de 132, depois 130, ele vem caindo, mas ele vem fazendo uma instalação mais arrastada, uma evolução com pelo menos mais de 48 horas. O que está acontecendo aqui, pessoal? O nosso cérebro, evolutivamente, ele não é bobo.
Porque se esse caminho fosse um caminho inevitável, qualquer paciente hiponatrêmico morreria. O que que o nosso cérebro ele fez durante a fase adaptativa? Quando ele olha para o lado e está vendo assim, meu Deus, essa onda, essa água toda vai me inundar, eu vou morrer aqui inchado. Quando ele começa a ver isso, ele fala assim, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele olha para dentro, é como se ele fizesse um processo de análise, né? Esse neurônio, ele fala assim, não, o que está errado comigo? Como se ele sentasse no divã agora e falasse assim, o que está errado aqui comigo? E aí, assim como num processo de análise, ele fala, eu tô cheio de porcaria aqui dentro de mim, eu tenho que me livrar dessa porcaria. Olha a psicanálise, olha a psiquiatria aí atuando. Então eu tenho que me livrar desse excesso de coisas. Então ele começa a pegar um bando de soluto que ele não está usando mais e ele joga fora. Ele pega desde eletrólitos a aminoácidos, ele pega, eu não preciso, eu vou me desapegar disso aqui, ele joga fora. E aí na hora que ele joga fora, ele fica menos osmolar, ele puxa menos líquido do meio. Ele puxa um pouquinho de água, puxa, mas vamos dizer assim, ele se reequilibra com o meio. Ele ganha água, mas ele mantém no meio também. E aí, como ele fica equilibrado, o paciente compensa. Então, aquela hiponatremia mais arrastada, que tem mais de 48 horas, ou aquela hiponatremia que a gente vai chamar de crônica, o paciente normalmente ele é assintomático ou oligosintomático, ele não tem nada muito grave. Então, o que eu queria que você marcasse comigo agora é exatamente essa divisão, ela é muito importante. E ela vai ser importante já já quando eu falar do tratamento. Porque veja só, este paciente aqui é um paciente agudo grave e vai morrer de hipertensão intracraniana. O que você faz? Tem que ser agressivo. Esse paciente, pelo contrário, ele chegou a um estado de equilíbrio. Se você pegar e for agressivo com ele, você pode desequilibrar o que ele teve um trabalho desgraçado para se equilibrar. Lembra lá da análise que ele fez do processo dele para se livrar das coisas ruins, né? Então, cuidado com isso. Esse aqui eu sou agressivo, esse aqui eu sou mais conservador. Guardou essa ideia? Ok. Então, eu falei que isso aqui vai te ajudar a pensar no tratamento. Vamos falar desse tratamento. Vamos que vamos. E aí vamos fazer o seguinte, o que a gente combinou de dividir a hiponatremia? Hipovolêmica mais comum, hipervolêmica do inchado e a normovolêmica da CADH, certo? Então, vamos fazer assim, tratamento? Tem um tratamento para um grupo, tratamento para outro grupo e o tratamento para o terceiro grupo. Olha só, primeiro grupo, paciente hipovolêmico. Esse é o mais fácil de todo, porque se está faltando volume, dá volume. Qual é a forma melhor de dar volume para alguém? Cristalóide. O soro fisiológico aqui se encaixa muito bem, porque ele tem ainda um aporte de sódio que vai acabar me ajudando. Então ele dá o sódio, dá volume, bacana, legal, né? Então, hipovolemia dá volume, ponto, acabou, não tem o que discutir. O meu paciente agora está inchado. Se ele está inchado, eu já sei, né, que não vou tentar dar volume para ele. Meu paciente está todo congestado. Pensa lá no paciente com insuficiência cardíaca, todo inchado, congesto, crepitando, você vai encher ele de volume? Você não vai. Então, o que você faz para esse paciente? Você vai fazer, primeiro, fazer com que ele beba menos líquido, porque se ele bebe menos água, retém menos, vai inchar menos. E para completar, você ainda pode fazer uma espoliação dessa água. E o grande diurético de ação mais espoliadora, mais espoliativa, quem é? É o diurético de alço, uma furosemida. Então, esse paciente você tira a água dele e vai aos poucos tirando esse excesso de água livre com o Lasix, a furosemida. Tudo bem? Já no paciente normovolêmico com CADH, mais uma vez, como é que está a volemia dele? Está normal. Vou pegar, vou encher ele de soro fisiológico. Não, ele está com a volemia normal, não precisa. O que eu vou fazer então? Esse paciente, como ele está com a volemia normal, eu fico tranquilo de poder restringir a água dele também. Como ele está com volume normal, eu tenho uma gordura, na verdade um líquido, não é gordura, mas eu tenho uma gordura, uma margem de segurança para tirar de líquido e aliviar esse paciente. Então, qual que é o tratamento inicial? Até parece. É até semelhante. Restrição hídrica mais furosemida. Ficou claro isso? Agora, qual que é o detalhe? Aqui, a pessoa ela tem uma secreção inapropriada, às vezes ela tem muito ADH de fato. Não é a regra, sempre é assim, mas às vezes ela tem muito ADH. Então, isso aqui tá lindo, tá bonito, mas não basta. Então você vai precisar agir contra o ADH, antagonizar o efeito do ADH de forma mais específica. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, a gente pode usar o lítio. O lítio é uma possibilidade. Mas o lítio tem vários outros efeitos que podem levar à intoxicação, manifestação gastrointestinal, neurológica.
Não seria bacana, né? Então, mas o que a gente poderia fazer? Existe uma droga, a demeclociclina, que antagoniza o ADH, só que ela também caiu em desuso. A gente sabe que existe, ela está descrita, mas se usa muito pouco. Ela também antagonizaria o ADH. E mais recentemente, dos últimos anos, apareceram os chamados vaptanos, conivaptano, talvaptano, que são antagonistas do ADH também, só que eles fazem um antagonismo mais específico do ADH, do receptor do ADH, daquele receptor que está relacionado à aquaporina. Então, ele é mais específico, então ele age ali. O único porém é que são drogas que o paciente tem que fazer sob observação, paciente internado, são drogas caras, então elas não são do nosso dia a dia, não. Você não vai ver isso no teu dia a dia, no teu hospital fazendo, mas você tem que saber que eles existem, porque são os mais específicos para situações mais importantes, tá? Aí, vou pedir para você só parar um segundo aqui comigo e pensar o seguinte. Até aqui, pessoal, cadê? Até aqui, cadê? Fala para mim, cadê a hora em que a gente deu sódio para o paciente? Ah, Rafael, peraí, restrição hídrica não, furosemida não, dei sódio aqui. Sim, mas aqui você deu de forma fisiológica. Você deu sódio quase na quantidade da osmolaridade plasmática, quase equivalendo à osmolaridade. O soro fisiológico tem um pouquinho mais de sódio do que o plasma, beleza, mas é quase igual. Você não deu sódio. Em que momento que você pegou e deu uma solução salina hipertônica? É a pergunta que eu te faço. E a reposição de sódio? Porque depois você vai me dizer isso. Pode até depois mandar mensagem, falar, Rafael, eu vi exatamente isso que você falou, né? Pode marcar, pode falar, olha só, você vai ver muitas vezes, paciente com hiponatremia, que alguém vai lá, pega umas ampolinhas de NSL, joga no soro e fala que está repondo sódio para tratar sódio baixo. Essa pessoa, ela não entende o que ela está fazendo. Ela está chutando, caiu o sódio, vou fazer sódio, ela está chutando. E pode matar o paciente se ela fizer errado. Então, olha só, reposição de sódio não é tratamento de rotina, é tratamento de exceção da hiponatremia. Isso tem que ficar claro para todo mundo. E sabe como você guarda isso? Você já guardou aqui comigo, com o entendimento da doença? O distúrbio do sódio não é um distúrbio do sódio, é um distúrbio da água. Então, não é que ele tenha pouco sódio, é porque ele tem muita água. Então, a gente já tratou, foi tentar tirar água em excesso, beleza, mas e a reposição de sódio não entra nunca? Né? A medicina é como amor, nem sempre nem nunca, já diz o aforismo mais famoso, né? Que a gente tem dentro da medicina. Então, nem sempre nem nunca. Então, vai ter alguma situação? Vai ter. Agora, é importante que a gente entenda por que ela é tratada de uma forma especial, por que ela não é uma regra. Isso é importante que a gente guarde, tá? É importante que a gente guarde por que a gente morre de medo de fazer uma reposição inadequada de sódio e atrapalhar a vida do paciente. Sabe o que pode acontecer? A gente tem medo que aconteça esse probleminha aqui, ó. Probleminha não, um problemaço, que é a síndrome de desmielinização osmótica, que ela também recebia um nome, é provável que você até tenha ouvido falar, mielinólise pontina cerebral. Então, ela leva a um processo de desmielinização, ok? E como o local mais importante seria a ponte, antigamente eles chamavam só de mielinólise pontínua. Hoje eles já sabem que não é restrito à ponte, então o nome mais correto seria a síndrome de desmielinização osmótica. Tá aqui marcado aqui pra gente também. Pessoal, o que é importante guardar aqui? O que a gente tem que saber? Desmielinização osmótica, ela acontece quando? É aquele paciente que você enche de salina hipertônica de forma rápida, súbita. E essa salina desidrata o neurônio dele. Desidratou subitamente, desmielinizou. Esse paciente ele pode ter manifestações gravíssimas, letargia, que pode chegar a coma, tetraparesia, disartria, disfagia, inclusive podendo ser irreversíveis. Imagina isso numa iatrogenia absurda na hora que você fizesse o sódio para o paciente. Então, você não quer que isso aconteça, né? De forma nenhuma. Então, toda vez que você pensar na reposição do sódio, tem que pensar, será que vale a pena mesmo fazer? Será que tem risco para esse meu paciente? E aí é que a gente tem que entender o que está acontecendo. Lembra daquele paciente crônico que eu te falei que estava equilibrado, que estava compensado, fez o processo de análise, jogou as coisas ruins para fora, se equilibrou. Lembra disso? Então, esse paciente, pessoal, olha a ideia dele, olha só que coisa interessante. Imagine que eu comece agora, ele estava compensado, deu um trabalho para ele desgraçado, eu começasse a lotar ele de sódio, enche de sódio, 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 é o desequilíbrio.
E agora esse sódio ele vai fazer um caminho inverso, porque agora esse sódio, galera, o que ele vai pegar aqui? Ele vai, ó, ele vai sugar essa água, vai tirar essa água do neurônio. E essa água secando, esse neurônio secando, ele desmiliniza. Então eu não devo fazer correções súbitas, principalmente em quem? Nos hiponatrêmicos crônicos, que são aqueles que estão compensados. Quem é o paciente que realmente vale a pena e precisa ser feito? É aquele paciente com quadro agudo. Porque senão você vai fazer com ele aquele princípio que é o princípio da carne seca. O que você faz na carne seca? Você pega, joga sódio, sal pra caramba para desidratar. Aí a carne fica sequinha ali, você conserva mais, beleza, é bom para carne. Para o neurônio é péssimo no vivo. Então, a indicação é fazer para quem realmente precisa. A hiponatremia aguda, menos de 48 horas, e sintomática. Geralmente são pacientes que estão com sódio abaixo de 125, para justificar os sintomas dele. Tá? Agora, olha só que interessante. Mesmo, tá, na hiponatremia aguda sintomática, que você vai fazer a salina hipertônica, mesmo nela, você não faz do jeito que você quer, não. Eu acordei hoje e quero fazer assim. Não. O sódio do meu paciente estava em 110, eu vou jogar para 135, eu gosto de ver ele com o sódio do livro. Não, não é assim. Quando você for fazer essa elevação, então o que você usa normalmente? É a salina a 3%. Então você tem um soro fisiológico 0,9%, você tem o soro hipotônico a 0,45% e você tem a salina a 3%, o salgadão aqui, a solução hipertônica, beleza? E na hora em que você elevar a concentração do sódio, você não joga ela para o normal, não. Você aumenta um pouquinho, porque mesmo pequenas elevações já melhoram os sintomas. Quanto que vai ser essa elevação? Repare o seguinte, nas primeiras horas você pode dar uma pancada nesse sódio, é o momento mais crítico. As primeiras 3 horas são aquelas horas cruciais, é o momento que você define, por exemplo, se vai entubar ou não, se ele vai morrer de hipertensão intracraniana ou não. Então, você pode elevar até 3 max em 3 horas. Então, estava em 120, você joga para 123, estava em 110, foi para 113. Mas foi 110 para 113 já foi ótimo. Se você, de repente, se você vir um dia na sua rotina, um paciente de 110 para 113 agudo, e ele melhorar, ele acorda, é impressionante. Isso pode acontecer mesmo, tá? Só que em 24 horas, você não vai ser tão agressivo. Então, em 24 horas, a orientação é que você faça uma reposição com elevação na natremia até 12. Ou seja, estava em 120, no máximo até 132. Estava em 110, no máximo até 122. Agora, olha o que eu estou te falando aqui. Reparem que eu coloquei até um asterisco para marcar, que é o seguinte, isso é o máximo. Sendo que hoje existe uma corrente que vem falando até o seguinte, isso é o máximo, mas não faz o máximo não, porque até o máximo aqui eu já estou sendo muito perigoso aqui, eu já estou sendo muito arriscado. Então hoje, boa parte dos autores fala para você, no máximo, fazer até 8 a 10. Tem gente já falando em 4 a 6. O que eu quero te dizer é que dá para tolerar 12, você encontra isso em questão de prova, mas não é para fazer até 12, não é para chegar até 12. Hoje a orientação principal que a gente tem é chegar ali 8 a 10, já estaria de bom tamanho. Tem gente em UTI que está fazendo de 4 a 6, mas 8 a 10 seria mais consensual para a gente hoje, dentro de uma UTI, dentro de um ambiente de terapia intensiva de pacientes críticos, pacientes mais graves em geral. Tudo bem isso? Beleza, tá, mas como é que eu vou fazer uma continha tão exata, né? Se eu quero ser tão certeiro, como é que eu vou conseguir ser tão exato? Aí vem a segunda fórmula que eu converso com vocês hoje, tá? Prometo que vai parar por aqui, né? De fórmula, para a gente gravar de que cai mais, vai parar aqui. E a fórmula que eu vou trazer para vocês então é a fórmula do déficit de sódio em max que precisa ser reposto. Essa fórmula vai ser calculada em 0,6 vezes o peso, vezes a variação do sódio que eu quero. Sendo que se for uma mulher, olha só, mulher a gente trabalha em vez de 0,6 com 0,5 na fórmula. Então é 0,6 vezes peso vezes variação do sódio, mulher é 0,5. Só para você entender, esse número não vem do nada, ele não é aleatório. Quando a gente fala de 0,6 vezes o peso, a gente está falando de 60% do peso, que é o percentual de água corporal que o indivíduo homem, adulto, rígido, tem. A mulher ela tem um pouco menos de água, a mulher seria 50%, por isso que é 0,5. Então é 0,6 vezes o peso vezes a variação do sódio, ou 0,5 vezes o peso vezes a variação do sódio. Ficou combinado isso? Vamos colocar isso em termos práticos então? Vamos lá?
que importa aqui é a prática, né, que a gente vai entender. Nem sempre cai em prova, mas eu sei que você quer saber, você quer entender, né, um pouco melhor como é que seria isso feito. Então vamos fazer bonitinho, como deveria ser feito. Infelizmente, boa parte das pessoas não fazem na enfermaria. Então imagine, treinamento, olha aqui comigo, homem, 60 primaveras aqui com 70 quilos, em coma com SOD 110. Vamos imaginar então que esse paciente ele tem uma hiponatremia aguda, sintomática, como é que nós faríamos a correção? Então vamos lá. Primeiras 3 horas, pancada nele. Então, déficit de sódio 0,6 porque é homem, vezes o peso, vezes a variação do sódio que eu quero. Te pergunto, eu quero jogar esse sódio de 110 para 135? Não. Nas primeiras 3 horas eu só aumento 3. Então vem comigo aqui, ó. 0,6 vezes o peso, vezes a variação do sódio que eu quero. Eu quero variar o sódio em quanto? Em 3. Então, aqui a gente faz a continha, 126 megs. Então, você entende que esse paciente precisa ter uma reposição de 126 megs de sódio. Esse é o problema dele. Tá bom, só que tem um detalhe. A gente não tem sódio puro isolado. A gente tem sódio na forma de um sal, na forma do cloreto de sódio. E aí a gente tem que entender o seguinte, quando a gente vai trabalhar com cloreto de sódio, quando a gente vai trabalhar com NaCl, a gente não trabalha exatamente com MEX, a gente trabalha com gramas de NaCl, né? Então a gente tem que fazer uma conversão, em que a gente vai guardar aqui 1 grama de NaCl, ele tem 17 MEX de sódio. Aí já facilitou, porque é uma regrinha de 3. Se 1 grama tem 17 MEX de sódio, para ter 126 MEX de sódio vão ser quantos gramas? Então a regrinha de 3. Então 126 dividido por 17, 7,4 gramas de NaCl. Então, como eu reponho na forma de cloreto de sódio, eu tenho 7,4 gramas para fazer. Beleza, ótimo. Só tem mais um detalhe. Você não fala com o pessoal da enfermagem, opa, por favor, liga para a farmácia, manda 7,4 gramas de sódio. Isso não existe. Você pede a salina hipertônica para o teu paciente, a NaCl é 3%. A farmácia pega e manda para você. Equipe de enfermagem, toma aqui, doutora, doutor, tá aqui, ó, a salina 3%, tá aqui. E aí? Aí você vai lembrar da química que quando você fala em 3%, isso quer dizer 3 gramas em 100 mililitros. Então, isso aqui, ó, NaCl é 3%, são 3 gramas de NaCl em 100 mililitros. Pronto. Agora, para fazer 7,4 gramas, você já sabe quantos mililitros são necessários. Então, 7,4 vezes 100 dividido por 3, a regra é de 3, ó. 3 gramas, 100 ml, 7,4 gramas, quanto ml? Regra de 3. Quanto que dá? 250 mililitros. Então, você prescreveria, você orientaria a equipe de enfermagem, eu preciso fazer 250 mililitros de salina hipertônica, 3% em 3 horas. Ah, ótimo, doutora, ótimo, doutor, o que ela vai pegar? A pessoa vai pegar a salina, vai colocar em bomba infusora e vai fazer com que corram para esta pessoa 250 mililitros em 3 horas. E você tem que estar atento, né? A pessoa não fazer uma reposição inadequada, ela pode repetir aquele sorinho. Não, calma. Não. Isso é só nas primeiras 3 horas, tá? Só que você está fazendo uma prescrição, tem as 21 horas restantes do dia, ok? Então vamos pensar o seguinte, nas 21 horas restantes, o que eu prescreveria? Passar as primeiras 3 horas, der aquela pancada no sódio, der aquela acordada no sódio. O que eu vou fazer agora para as próximas 21 horas, galera? Vamos lá. Déficit de sódio, qual que é a fórmula? Vai marcando, ai, Rafael, chato. Não, vamos embora, eu quero que você memorize, vamos lá. É homem, 0,6 vezes peso vezes variação do sódio. 0,6 vezes peso vezes variação do sódio. Ok. Variação do sódio em 21 horas, eu quero quanto? Calma lá. Combinamos que nas 24 horas o sódio ele teria que variar quanto, galera? Até quanto? 12. Até 12. Então vamos pensar no máximo que se faz. Até 12. Se já entraram 3 nas primeiras 3 horas, no restante do dia está faltando entrar quanto para completar 12? Está faltando entrar 9 aqui. Então 0,6 vezes 6, vezes a variação que eu quero restante, 380 megs. Beleza? Lembra que eu vou repor na forma de NaCl. Então, 1 grama de NaCl são 17 megs, regrinha de 3. 380 megs são quantos gramas de NaCl? Então, 380 por 17, 22 gramas de NaCl. Ah, tá. Então, eu sei que eu quero fazer 22 gramas. Lembrando que eu vou ter que fazer em mililitros de uma solução, em volume de solução. Qual solução? Salina 3%. O que quer dizer 3%? 3 gramas de NaCl em 100 mililitros.
3 gramas dão 100 mililitros, 22 gramas dão quantos mililitros? Então agora é uma regrinha de 3 mais uma vez, e aí 730 mililitros. Então, eu vou prescrever lá e vou avisar o pessoal, olha, a gente já tinha feito 250, agora, nas próximas horas, até o final do plantão, né, de 24 horas, a gente vai correr mais 730. Ah, beleza, então vamos fazer botar mais um pouquinho de solução, 730 em 21 horas para esse paciente. Ok? Então foram já 3 horas, completa agora em 21 horas. Amarrado isso aí, galera, tranquilo, né? Então a gente até entende a dificuldade que as pessoas têm, né, de fazer, às vezes até a preguiça de fazer a conta, mas a gente precisa fazer para que a reposição ela seja exata, né, ou pelo menos muito próxima do ideal. Errar sódio, a gente já viu que nunca é um bom negócio, né? Dá uma olhadinha então aqui comigo, questão para entender. Homem de 60 anos procura atendimento por fadiga e dificuldade de concentração. Antecedentes, câncer de pulmão de pequenas células. Esse aqui é o famoso Old Cell, em tratamento. PA boa, frequência cardíaca normal, então está normovolêmico, sódio de 125, sódio está baixo, creatinina de 1, ureia de 15. Osmolaridade da urina muito mais alta do que devia, 350. A conduta é. Galera, o que está acontecendo aqui? Aqui é uma CADH clássica. Como que eu trato CADH? No início, igual hipervolemia, restrição de água, já que a volemia está normal, dá para restringir água tranquilamente. É o Old Cell fazendo CIAD, ótimo. Olha essa aqui, mulher de 27 anos internada numa UTI com quadro de distúrbio eletrolítico, desenvolveu durante o tratamento confusão e a ressonância desmielinização. Qual que é o problema provável que ela tinha quando ela entrou, com maior probabilidade de apresentar? Quando que acontece desmielinização osmótica? Quando você pega e joga muito sódio para aquele paciente. Ele estava hiponatrêmico, jogou sódio, desmielinizou, desidratou aquele neurônio. Então, qual é a maior probabilidade? Que ele estivesse com sódio baixo e fizeram uma correção elevada, súbita desse sódio. Beleza, desmielinização. Para completar aqui também, olha, homem de 61 anos pré-operatório, em coma, grave, dentre os exames, chamou atenção a presença de uma hiponatremia de 118, hemograma e função renal dentro dos limites. Dentre as opções abaixo, assinale a mais adequada da hiponatremia. Hiponatremia aguda pós-operatório, em coma, sintomática, como é que eu trato? Tá vendo? Este é o camarada que merece a salina hipertônica. Esse sim é conduta de exceção. E para fechar essa questãozinha do Ceará, homem de 35 anos, 70 quilos, alcoolista, blá blá blá, vem contando aqui a historinha. Enquanto aguardava, foi hidratado em emergência com soro glicosado, 2.500. Olha só a bobeira que fizeram. Encheram de volume, mas na verdade não é volume nada, encheram de água. Soro glicosado não hidrata ninguém. Chama atenção um sódio claro de 120. Olha a atrogenia que fizeram. Diante do exposto, qual é o déficit de sódio, considerando uma meta de sódio de 140? Aí cuidado. Olha o que a questão está falando. Ela não quer saber quanto que você vai repor em 24 horas. Não, ainda não. Ela quer saber qual que é o déficit se você quiser corrigir para 140. Pegou? Então, tem que ir no que a questão quer. Então, déficit de sódio é homem, 0,6. Vezes o peso, 70, vezes a variação do sódio que ele quer. De 120 para 140, varia 20. Quanto que é o resultado? 840. Qual que é a resposta? Amarra comigo aqui, marca letra C de casa, ok? Então, não briga ali com a questão, vai em cima do que o examinador pediu. Beleza, galera? Faz o seguinte, já foi demais até aqui, hein? Dá uma pausinha aí, descansa um pouquinho, que a gente vem com tudo para continuar o nosso tema.